Boa noite, sou o João Henrique. Ah, eu esqueci. Tá, É que então, tem então o intuito era fazer basicamente o contador, o nosso ia do 0 até o 4. E para isso a gente colocou ali 4 flip-flops. E o painel de LED ali, as luzinhas de LED são basicamente para ajudar para ver se a codificação binária estava certa, correndo conforme previsto. Depois foi passado ali basicamente para um codificador. Esse codificador é um circuito separado. Exatamente. Foi difícil. O clock é ativado para fazer ali automaticamente a mudança entre os flip-flops, que basicamente é o que vai gerar a energia dos circuitos para ligar o computador automatizado. Ligando entre 0 e 1, que é o ligado ou desligado. Aí cada número tem a sua sequência, respectivamente. Por isso que os numerozinhos ali nos flip-flops vão mudando o tempo todo. E depois do decodificador eles também vão passado por uma porta AND, a qual vai fazer o reset de todos os flip-flops para assim parar a contagem a partir do número 4 e voltar para o 0 automaticamente. Então, quando ele detecta as entradas do número 5, que seria os dígitos ali, ele manda um sinal para desligar todos os LEDs. Com todas as entradas para zerar o contador. Por conta que a gente nega as entradas. É. Dá pra ver, dá um zoom ali, ó, que a gente fez. Eu ia mudar ali o negócio. Não precisa mudar nada. Sim, eu ia mudar aqui pro decodificador, filho. Dá pra ver que dentro da end ali ele tem dois NOT embutidos ali. Duas bolinhas. Porque dentro da configuração da porta end a gente consegue escolher quais das portas que vão ser negadas. Não dá pra ver, mas tá aqui no cantinho. Facilita bastante o processo, em vez de colocar também uma porta NOT, ele funcionaria da mesma forma, mas... Então, basicamente, quando ele tiver as mesmas entradas que ligariam o 5, em vez de ligar o 5, ele vai ser resetado. E volta pro 0. Aí, pra fazer esse carinha aqui funcionar, a gente teve que criar separado esse trocinho aqui. Esse negócio aqui, que basicamente ele é criado na mão mesmo, através da janela de análise. E conforme tu vai preenchendo ali a tabela verdade, ele já gera para fazer o circuito com base no decodificador. Como assim tu vai preenchendo a tabela? Ah, tem essa tabela aqui, ó. Ah, vocês não fizeram? Análise combinacional. Logo que tu entra para criar esse negocinho aqui, tu vai inserir as entradas, as saídas, e aqui aparece uma tabela verdade com todas as entradas e saídas que foram inseridas, que nem, por exemplo, vou botar aqui só para demonstração. Bora, Bruno. Vai quebrar. Só cancelar. Eu literalmente não vou iniciar. Aí, com base no que foi inserido lá, aparece a tabela verdade aqui. Depois que tá tudo conforme preenchido, as entradas elas já vêm automáticas. Tu só preenche a saída com base no 0 e no 1. E construir circuito, ele constrói tudo normal daí. Daí ele gera essa parte aqui. Que daí precisa ter isso daqui funcionando para conseguir fazer isso aqui funcionar. A gente tinha outro funcionando mesmo e não funcionava. Oi? A gente tinha outro funcionando e não funcionava esse ainda. É verdade, um ponto. Mas os dois têm que estar meio que interconectados, né? Porque se só tocar o decodificador lá e não tivesse o circuito por trás, ele também não funciona. De fato. E os pisca-pisca aqui são um plus pra gente saber que a sequência tá correta. É verdade. Isso daí, na verdade, não é obrigatório. Isso daí foi Eles só pra também gente... estão ligando. Sim, eles estão Sim. ligando, eles estão É piscando que ali. ali no programa. Não dá É pra que no ver. quadro não dá pra ver, Mas mas... Na sequência onde deveria ser o... Bota um verde. Como é que eu o vou... cinco, ele basicamente vai o primeiro, segundo, terceiro e deu. E assim ele fica. Voltando, mas ele tá piscando aqui em vermelho na tela, só que ali no projetor não dá pra ver. São sequências binárias. Exato. Que correspondem à resposta lógica que aparece no display. Isso? Qual foi a parte de cada um de vocês no trabalho? Que o quê? Qual foi a parte de cada um de vocês? Qual foi a contribuição de cada um de vocês? Montar o circuito.
Eu fiz a tabela verdade e o mapa de Carnot. Eu fiz o relatório, mas por um tempo eu fiquei ajudando o Bruno no circuito. Na verdade, depois que eu terminei depois ali o os mapa três de ficaram Carnot. fazendo o circuito, mais especificamente o reset, pra falar a verdade. Esse reset aqui foi uma coisa que nós três ficamos apanhando ali pra aquele computador. Legal. Tá. Quem fizer a pergunta mais difícil vai ganhar um ponto. Vamos lá. Alguma dúvida? Não? Como que a gente se juntou? Essa aqui. Tá. Isso então, nenhuma dúvida? Ninguém? Todo mundo ok? Se só tu perguntar, eu tô perguntando. Quem não tá consciente. Tá bom então. Parabéns. Se tu podia ter ganhado um ponto de graça. Não é um explicativo, cara. Não Tu ia tem ser que o perguntar. Pensa bem, tu ia ser o único a perguntar. Então a tua pergunta automaticamente já ia ser mais difícil. Ele tem uma lógica. Exato. Tu quer perguntar alguma coisa? Ele tem uma lógica. Qual que é a média de um? Qual que é a média de um valor? Por exemplo? A média É o mesmo valor? A média de 1 é 0. Legal. Próxima dupla. Deu pra desenvolver aqui. Graças a Deus que ele não estava presente na hora da próxima vez. Não tem problema. A gente vai ter uma prova semana que vem de arquitetura, tá? Só vou confirmar depois com você pra ver se tá. Beleza. E daí de Java vai ter. Eu vou postar agora no Instagram. Tá. Java. Que susto! Mais enrolado que o circuito do negócio. Não chama o circuito de enrolado. Pelo amor de Deus, ele tá organizado. É uma obra. Tá enrolado. Não dá pra saber que qual fio é qual. Tu quer ver um circuito enrolado, vai ver agora. Oh! De que lado tu tá? Do lado que tu não tava na aula que o Sr. já explicou o estruturamento de eixos. Deixa eu ver. Que caras. Oh! Abrir com. Hoje sim. Até um bom exemplo. Ah não, aqui tava funcionando até agora. Calma. Calma, vocês não notaram no detalhe. Esse é basicamente o circuito que precisava ser feito. Ali temos todos os flip-flops do A até o D. Temos o decodificador, o display de 7 segmentos, o clock e o reset. Por que não está trocando? Porque não tá Porque ligado. o botão tá desligado lá. Porque o reset está funcionando, basicamente. O nosso número era do 0 até o 6. Conseguimos ver que estamos bastante organizados. Bastante emenda de fio. Alguém trupica nesses fios aí. Parou. Foi uma desgraça de conseguir fazer essa emendação de fio. O pior foi eu tive foi separado da seguinte maneira. Eu fiz a parte do circuito, o Matheus fez a parte escrita. Tá? Questão do circuito, o que eu mais, digamos, penei para fazer é fazer ele funcionar. Por quê? Aqui tem duas abas, tem a do main e a do conte. A do conte, a gente vai ter só 3 entradas, A, B e C. Como ele vai do 0 até o 6, vou precisar só de 3 entradas.
Daria para fazer manual, daria, mas daria muito mais trabalho. Então a gente fez pela janela Janela. pela análise combinacional, onde precisa da tabela verdade e dos mapas para te conseguir fazer a parte do decodificador. Em resumo, os dois grupos usaram essa ferramenta e não puxaram o fio na mão. Isso. Sem graça. É que eu tenho uma filosofia que é trabalho inteligente para fazer menos esforço. O resultado é o mesmo, só tu vai descansar mais. Eu tenho uma outra filosofia, se chama eu não nasci pra passar trabalho. Basicamente. Tem um outro ponto que é, fio foi puxado pra caralho. Com certeza. E eu tenho uma teoria de que eu acho que essa parte aí do circuito, ele deve ter feito com os fios que sobraram daquele monte de metro que ele teve que comprar lá no outro. Essa parte do decodificador eu refiz 3 vezes, porque nunca estava dando certo. Na primeira vez, eu segui o exemplo do nosso querido professor e fiz tudo na mão. Não deu certo. Na segunda, eu estava tentando descobrir como é que usava a análise combinacional. Não deu certo também. Na terceira, foi. Chegou a descobrir por que as outras não deram certo? Não? Não, porque eu confundi tudo os fios, liguei um no outro e fiz cabum e assim foi. Mas essa parte do Conte, que eu nomeei como Conte, ele é para fazer funcionar esse carinha aqui, o decodificador, tá? Então ele tá ligado, o decodificador está ligado os 4 flip-flops, o A, o B, o C, que faz com que ele ligue a 7 portas do display de 7 segmentos. No caso, tem uma porta que não é segmentada. Exato, porque é a do ponto. Não, mas eu digo no contador, né? Ah, sim. Por que você usou só 3 lá dentro? Não, Não, tá as 4. tá as 4. Mas lá dentro no teu circuito você comentou que usou só 3 entradas, não foi? Sim, Tá. mas todas aqui estão sendo usadas. Sim, tá, mas logicamente não teve o que usar. Tá bom. Sim. E basicamente foi isso. Mas eu tive bastante dificuldade de fazer funcionar. Por quê? No meio do caminho, acabei tendo uma dificuldade que foi a seguinte. Ele contava do 0 até o 6. Só que do 6, ele regredia para o 5, que ia para o 0 e refazia toda a conta. Eu pensei que era o decodificador. Revisei o decodificador, fiz a análise combinacional de novo. Não era o decodificador. Aí eu pedi ajuda para os voluntários. Os voluntários me deram um help. Me xingaram bastante, porque eu gastei fio demais. Mas me deram um help e me explicaram como é que fazia e acabou funcionando do 0 ao 6 como deveria ser. Mas está aí funcionando. E se eu desligar o reset aqui em cima, ele para. E aí fica mostrando no valor, né? Exato. No caso teve a coincidência de parar 2 vezes no 3. É basicamente isso. Se eu fizer 2 perguntas difíceis, eu ganho 2 pontos. Não. Como contra não, né? Às vezes vocês ninguém perguntou, é injusto agora. Mas ninguém perguntou Porque por não besteira deles, é. Eu tô com dúvida aqui. Tá, pergunta aí, vamos ver. Vamos ver. A cara do Tony. Por que com o reset desligado, o contador não continua contando, sendo que o flip-flop tá ativo? Porque essa é a função do reset. Não, o reset não é só pra zerar. Não necessariamente. Explique melhor. Eu acabei de explicar. Essa é a função do reset. Ele não necessariamente funciona somente para zerar, ele funciona também para parar o contador.
Aí pergunta pro desenvolvedor. Eu só sou o operacional. Tá, mas no caso, o Pino ensina vocês ligaram do J e o K, né? Isso. Porque na verdade ele não acaba sendo exatamente o reset, né? Ele acaba sendo aquela ideia de quando as entradas são iguais no JK, ele acaba invertendo a saída, acaba pulso de clock. Né? Aham. Então quando você desliga as entradas ele não faz nada. Ele é meio que um acionador, né? Ele é o que liga. Ele congela, né? Não seria um reset, né? Seria um pause, na verdade. Exato. Aí o Matheus É que não eu- nada. Isso aí que eu vou comentar depois. Eu era só a parte escrita mesmo. Mas vamos lá? Aí tu me quebra, né? Sim. Eu vou É, mas eu te mandei. Bom, essa foi a melhor resposta de todas. Como é que é? Eu te mandei os arquivos. Eu não vi. Tá, e qual foi a tua Essa é a questão. E qual foi a tua maior dificuldade pra fazer a parte escrita? Não, mas Se tu Na não tabela, viu. o mapa. Tá, mas se tu não viu ali como é que funcionava. Não, eu fiz primeiro, depois ele fez o circuito. tu chegou a fazer o circuito também, Matheus? Não. Tu fez a tabela e passou a bola pro... A tabela, o mapa e. É, daí depois foi feito. Não tentou fazer o circuitinho? Mas já tentou? Não. E no relatório? Aí sim, foi usado. O que tu achou mais interessante de... Qual foi a parte mais interessante que tu achou que tu escreveu assim que tu pensou, ah, isso aqui é legal? Oi? O que tu escreveu no relatório assim que tu achou, ah, isso aqui é legal? Que não seja teu nome. Meu nome, né? Além disso, claro. A parte do reset. Que no caso não é um reset, é sim. Como é que é mesmo? Ele é basicamente, ele funciona como um liga e desliga, Um né? acionador. Ou stop. Sem isso ele não funciona, né? Se não tiver. E como é que tu abordou isso no relatório? É o professor que tá perguntando. Porra. Vamos seguir ele. Olha que eu tô sentindo o cheiro de quem não fez. Vamos seguir ele. A parte do circuito está pronta, parte do relatório ainda, parte do relatório ainda precisa dar uma revisada para ver se está tudo ali. Eu não, ele me enviou, mas eu não cheguei a ler ainda. Então ainda precisa dar uma revisada no relatório para ver se está tudo de acordo com o circuito. E até quando tu vai fazer isso? Tem até o dia 18 também. Na dia 18? Vai deixar até a última hora? Não. Não, ele já me enviou um relatório, só falta eu fazer. Ah, ótimo. Mas, Matheus, o que te chamou a atenção no relatório? Fazer a tabela? Pode ser? Ah, sim. O mapa, No que? difícil. Ah, o professor tá perguntando, O responde. que tu achou difícil no mapa? Como assim? Tá me confundindo, senhor. Tá? O que tu achou difícil de fazer no mapa? Desenhar Sim. ele, preencher ele, Simplificar, né? simplificar? Que eu errei ali, então tive que refazer ele 2 vezes. Tá? Legal. Algum comentário mais? Alguém? Como que faz o mapa de carbono? Sou burro. não História sei. pra outra aula, também sou. Isso? Fechamos? Fechamos. Da minha parte seria isso. Tá, vocês eram o número 6, né? Isso. Tá bom. Ok, gente. Próximos, tem alguém mais que queira apresentar? Alguém mais que quer apresentar, gente? Acho que não tem mais nenhum grupo completo. Mas sozinho não querem apresentar? Melhor não, senhor. Deixa lá, cara. Vamos lá. Não sei nem o que falar. Mas fala o que tu fez. Tenta me entender, eu sabia muito. Né? O meu circuito ainda sendo tudo errado. Mesmo que eu mostre o circuito. Vai lá, comenta. Comenta o que tu achou difícil, fácil. Não gostou? Sim.
Renato Gaúcho. Vai, me dá um autógrafo. Nunca ouvi falar. No final da aula, não. Eu não tô sendo irônica, gente. Eu realmente nunca ouvi falar. Mas ele falou um nome assim que parece ser muito famoso. Eu gosto. Ele não quer jogador de futebol? Treinador Muito pior. Treinador? Que time? do Grêmio. Não, é por isso que eu gosto. Nossa, um pouco de sangue frio, cara. Pior gaúcho. Quebrou o relógio. Não, política. Uma reflexão. Hein, Bruno? Reflexo de sentador. Ele caiu na minha perna e começou a escorregar. Aí deu pra segurar no meio. Então, meu circuito era fazer até o número 5, mas por incrível que pareça, assim, do nada ele continua tudo alimentado e aparece um 9, assim, mas ele tá resetando normalmente. Ô, João, dá um zoom, que com a falta de luz quase não tô perdendo. Assim, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. Então, ele conta do 0 até o 5 tudo normal, mas assim, no final ele aparece esse 9 porque acaba tudo sendo alimentado nele. Aí, tipo... Vocês estão onde? Dentro do... Aqui. Tu tá com 3 circuitos. Eu fiz pra deixar mais bonito. Eu até tô pensando que o que pode realmente ter dado problema é eu ter tentado simplificar ele demais, assim, sabe? Ou o cara entrega quando ele já trabalhou com redes, né? Aí, tipo, esse meu circuito, ele tava cheio de mini circuito aqui. Aí, por exemplo, para chegar num decodificador só, a gente tava fazendo assim, teste alguma coisa. Aí o que deu certo, chegou até um certo ponto que na sexta-feira eu só explodi com a minha mente e eu falei, realmente não consigo mais sair desse mesmo ponto. Tá, mas João, deixa eu te perguntar, pelo fato que o teu ficou mais diferentão, como é que tu fez pra agregar ali os dois simultaneamente? Aonde? Os dois decodificadores simultaneamente. Sendo que um ali que tu mostrou tava com os LEDs, né? Aham, E o outro. Tá aí o outro. aqui tá outro. Eu usei aquele mesmo esquema de pegar e... Tu usou a ferramenta, né? Ferramentinha. Dá pra ver só porque fica muito, né? Muito retinho. Sim. Tá. Mas também foi legal. É assim que eu... Daí, tipo, pra pegar e tu vai no teu main, né? Tu pega aqui uma coisa e joga aqui. Aí só é jogar os dois assim. Entendi. Legal. Por que ele ficou de tamanho Tu tem um pro diferente? reset, tu tem um pro Eu tenho um pro meu JK e um pro meu decodificador ali das coisas. Das partes. Foto dentro de um circuito separado e ele só puxa ele. Sim, porque querendo ou não fica mais bonito, né? Fica mais limpo. O primeiro são 4 saídas. O segundo são 8 saídas. Tá, faz sentido. Eu tava olhando e pensando como é que ele deixou um menor. Não, é que o tamanho se adequa automaticamente, né? Mas é isso que eu tava tentando entender. A quantidade de saída que tu coloca. Uhum. Era isso que o Bruno tava me explicando. No mais isso, minha dupla era o Thiago, só que ele tá com dor de cabeça, ele não conseguiu vir hoje. Mas ele me ajudou numa parte do circuito também e eu deixei mais pra ele ali a parte do relatório, que era a parte escrita, mas também acabei dando uma ajuda pra ele. Thiago, então, no caso, não vai vir hoje. Né? Não vai. Nem o Iago, nem o Fernando. O Thiago é muita coincidência, né? Porque ele perguntou se hoje ia ter folga no grupo. Seria, né? Esse Será que não é só uma entrada e treinar, né? É Em que vez de mostrar um zero. eu me Pela pergunto. luz de LED ali, porque ele tá aparecendo 9. É porque, tipo, o que acontece? Eu tentei fazer com a porta end, né? Com as notes também, e ele continuava assim. Ele continua, todas as saídas elas continuam ligadas aqui, as lâmpadas, né? No caso, a gente usou as LED aqui embaixo. E assim, aqui na parte de cima ele não era alimentado, mas na parte de baixo continuava alimentado. Tá, mas
Aí, tipo, o que tava fazendo na minha cabeça explodir era justamente isso. Mas aí deixa eu te perguntar assim, que nem tipo, o LED ali vocês colocaram pra se guiar na análise binária, né? Quando aparece o 9 lá, qual é o código binário que aparece ali no LED? Aparece todos? Não, sim, mas que nem aparece ali. Aqui, ó. Aparece o do. Ah, não, agora não foi. Mas geralmente aqui tá tudo zerado, né? Aqui geralmente tá tudo zerado, só que aqui continua tudo aceso. Esse aí que é o problema. É, também tô achando que era os notes. Aí, ó. O note hoje não deveria ter. É alguma Tá coisa negando nos uma notes das que tá portas. E importando. ele tá negando a da esquerda E da ativando esquerda o- e ativando o meio. Tu tentou fazer a negação direto pela porta end, ao invés Sim. de utilizar os notes. Quando eu fiz isso aí, ele simplesmente não contava, ele não contabilizava o contador. Mas não chegou a dar fruto. Não, só não contabilizava. Um note deveria ser. Pô, será que não mudou na tabela que ele marcou sem querer? 2 vezes? Em vez de 1? Em vez de estar. Não, mas se fosse pela tabela, ele, na revisão que ele tava vendo se funcionava, ele ia ter visto. Aquela única Uma porta Aquela aí única faz saída negada. uma diferença enorme, né, cara? Às vezes pode Sabe o ser que que faz pra mudar isso daí, eu... João? Hum. Tem na Gambit, tu nega a saída, tu nega a saída que conecta o display no do meio e nega a outra também que não tá acendendo. Vai funcionar. Bora testar. Porque vai ligar um e desligar o outro. Tem até o dia 18 pra testar, né? Pior que faz sentido. Mas eu vi depois, mas eu vi depois. Testa aí e vê se funciona. Os voluntários irão te ajudar. Se funcionar, o senhor vai dar ponto extra. Não, tem mais gente pra apresentar o trabalho. Quem? O Black? Vai lá. Vai, meu. Cara, A gente tá tenta confirmando. aí. Não, naquele ali, né, pra mudar Não, tenta. Quem sabe faz ao vivo. Vai, direto João. mesmo. Na produção. Nega essa saída aí que tá desligada pra ligar. Essa? É. Isso, coloca um note ali em um O lugar. problema vai ser depois de descobrir qual das 6 ligadas que a gente tem que desligar. É por isso que existe tentativa. Acho que é um. Mas a do meio. É que eu não tô enxergando nada. Pelo menos. Pega na luz azul. A luz azul tu consegue ver? Só tô medindo. Tá, ficou um 8 agora. Tá, agora ficou um 8. Agora tu precisa identificar qual que é o do meio. Se eu não me engano, é do meio. Eu chutaria a segunda de cima. Eu também acho que é a muda de cima. Não. Não, a segunda na esquerda. É uma das de baixo ali. Não. 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 Tenta a última É lá de da cima. Essa Essa daí. daí. É a primeira. Agora tu vai negar essa daí. Tá, mas aí vai dar problema no. Não vai. Só pra dar o zero, simbólico. Aí vai ter 2 zeros. Não vai. Não vai dar 2-0, calma. Segue, confia. 2, 0 ou 1, 0 é a mesma coisa. Sabe o que é o pior? Exato aí, ó, o zero É tá que a liberado. chance dele gerar um outro número for aleatório agora é muito maior. E pro O quê? Vai, roda aí. 9. Uma cadeira. Inverteu. Acontece. Gauchinho. 0, 8, meu Deus! Que é isso? 1, 2. Tem a versão salva, entendeu? É só dar Ctrl Z. Sor, no teu ponto de vista, o que tu acha que é o problema ali? Acho que é no JK mesmo o problema. É que, como eu pedi. Mas deve ser que tu ligou com todas as saídas. Eu acho que esse tem os notes aí. Você escreveu na tabela verdade só até o novo especificado. Não tem. O end ali, ele não tá ligado com os notes, né? O nosso foi todos, né? É que daqui não dá pra ver muito bem, por isso que eu tô te O nosso, perguntando. pela verdade. Ou o Foi end todos, a tem gente só algum. resetou no. A gente fez com todos, mas a gente fez com 4. Tanto que ele ia no 5 quando antes da gente resetar. Pode ser que esse número acima do reset dele não foi mapeado e acaba sendo uma coisa aleatória. Só que a gente também não reparou nesse reset ali, que ele tinha que ser um número depois. Acho que isso que
Hã? Qual que é o número teu? O teu É o vai cinco. estar o número 5. Quando fosse o 6. Sim, ele quis estar no 6. No caso é o 110 aqui. Não, porque daí no caso tu teria que fazer o teu, fazer um a mais pra quando chegar ali ele resetar. Daí quando ele for 0 assim, No caso, o teu 6 seria o reset. Exato. Pois é, mas é que não faz sentido. Como é que tá tudo zerado ali embaixo do subir? E não tem nenhuma combinação que o Andy esteja com as porta-notes. Ou tem um note a mais ou tem um note a menos. Mas que nem olha ali, ó, um end não está conectado com o note, mas os dois notes estão conectados com o end. Acho que não. Sim, Sim. os de baixo. Tem Ah, duas não, portas tá. ends. Só que nenhum dos ends está conectado com os notes. É só os notes que entregam para a porta end. Talvez um desses notes ali eles teriam que ser renegados antes de chegar no end, será que não? Mas acho que ficou bem legal, né? Algumas dúvidas, alguns Tu pontos, tá com. algum questionamento de alguém sobre? Não. Tudo certo? Por que tu tá me olhando? Não, tô olhando em geral, mas aí tu ficou olhando. Eu acho que as dúvidas dele, todo mundo já foi perguntando. Não. Tenta negar direto na porta. Aqui? Porque agora a nossa Faz- nova faz meta é um- resolver o problema do circuito dele. Faz um end só com 4 entradas. Pra tentar Usa tirar os esse dois teu- notes. Usa esse teu end de baixo mesmo. Só conecta. Eu acho que eu tô usando a mesma ordem. Na ordem que tá. Deve O ser 1 normal. vale 1, 2 vale 2. Tem alguma porta descende aí negada? Não? Não. Ainda não. Também. Mas Só vai que ter que não, negar. Conecta tudo primeiro, depois tu nega. Ele tem que negar 1, dele até o 5. O dele é até 5. Ele nega no 6. Isso. E tem que negar o 4 e 2. Tá, sim. Vai negar essa daí mesmo. Aqui, isso não conecta isso de qualquer jeito. Não, cara, dá agonia, mano. Não tem noção. João, a gente só quer ver se funciona. Garanto que pra nós dá bem mais Olha isso alegria aqui. ver tu querer fazer isso tudo direitinho. Então, tu teve quase um infarto primeiro. Claro. Trabalho, então. Na escola tu não tinha toque, né? Ô, fingido. Como assim? Ativa um joguinho ali do X. Hã? Tá certo? Isso aí, cara. Vai lá. Agora só liga o último. Ou tu já ligou todas as portas? Eu só tô vendo 3. Tá certo, tá certo. Beleza. Vai pro. Mas tem uma que Vai pro tá- principal agora. Pois é, por que esse daí tá azul? Por causa da desliga. Mas aquela Não não tá tá com ligando. X em vez do zero. Pô, aquele que tá vindo, ele não tá vindo de nenhum cabo, ele tá vindo. É que o X é quando não é definido, né? É, tem que- Conectou. Ah, é, que tem um fio perdido ali. Ela não tinha o que definir, na verdade. Só não teve mais. Feitiço. Agora sim. Agora. Ah, não, outra coisa. Calma aí, ele tem que primeiro reiniciar o ciclo pra depois ele atualizar. Tá. Ah, fez um contador do número aleatório. Calma aí, não vamos desistir, volta lá. Tá, acho que tá legal. Acho que é isso. Acho que pode continuar, mas Eu acho que a gente ainda consegue resolver isso. a gente tem mais 2 duplas que vai apresentar. Aí, do Gabriel. Quer me apresentar? Trabalho com
Sim, mas É boa, cada um João. tem Bem suas mais organizado que todo mundo. Não, como assim não, cara? Pena que o Thiago não tá aqui pra mim botar ele numa saia justa. Legal? Quer apresentar? Não? Não? Tá bom então, gente. Ninguém quer? Pelo jeito não. João, volta pra lá. Tá. Deixa eu só lançar aqui a você, a gente teve o trabalho, né? Então, em meia hora. Aumenta em meia hora. Eu disse, assim você tá muito. Se torna não, tá? Se tu não contar, a gente não conta. Na verdade. O problema é que tem uns aqui pessoal- que é boca de boi. O pessoal vê, tá? Vamos fazer uma atividade. Peraí. Calma. Depois a gente continua, pode ser? Tá? Mas estava certo até ali, tá? Tá perfeito. Tá. Tem umas dúvidas aqui que repete letra e tem que ler. Tá, a gente vê depois, pode ser? Pode atender, senhor, a gente não se importa. Não, vamos continuar aqui. Pode atender. Vamos fazer, é Mas rapidinho. eu faço questão, vai lá dar atenção pra rápido. ele. Lá também é rapidinho. Tá. Eu lancei uma atividade pra vocês, que não é uma atividade de verdade, é uma revisão. Com 10 questões, tá? A gente pode fazer essa aqui juntos, que é a mais trabalhosa, eu acho, o resto é de boas. Semana que vem a gente tem prova, todo mundo ciente disso? Sim? Tá bom. Tá bom, concordo. Como é que tu vai fazer a prova? Tá bom, concordo. Como é que tu tá pensando em fazer a prova? Eu aplico, vocês fazem e entrego. Não, isso sim, né? Mas vai ser mais prática circuito ou vai ser mais teórica texto? Mais teórico. Um pouco de misto, mas mais teórico. Deixa eu pensar. Vocês não precisam usar computador? Não precisam. Vocês gostam de fazer uma folha de cola? Isso é muito legal. Vocês gostam mesmo? Porque existe uma teoria que... Não, é bem curtinha essa teoria. Eu já sei. Que a gente aprende mais escrevendo e explicando do que lendo, sabe? Então, uma cola é uma forma de vocês estudarem. Trazendo o Sr. J de volta, como é que é? Quem escreve aprende 2 vezes? Não sei. É. E uma outra forma que seria bem legal, talvez seria, eu deixo vocês fazerem a cola de vocês no dia eu recolho, aí vocês veem o que aprenderam de fato. Não, mas aí não muda pra Mas aí não é isso aí não é cola. Calma aí, vamos rever É aqui. perca de tempo. Eu posso corrigir a cola de vocês depois como um ponto extra. Ou tu pode deixar a gente usar a cola na hora da prova e ainda dar um ponto extra. Não, acho ideia demais. Dá um ponto, senhor, dá um ponto extra pra quem Tá. fez a Senhor. cola. Já fizeram isso no Fundamental. Eu também. A senhora Gislaine fazia. Fundamental. Olha só. A gente ia fazer uma prova, Ele a gente lembra fazia da uma cola, João. só que essa cola, no início da prova, ficava com ela. Ele Aham, lembra eu pensei da numa coisa assim. Gislaine. E eu lembro No daquela meio aquela dessa réu. prova, ela deixava Escolhe. 5 ou 10 minutos a gente usar essa cola Uhum. para revisar o que a gente já tinha aprendido e corrigir Eu o pensei que a gente nisso. tinha errado. Só que ele não contou direito a história. O que ela Tu- pegava? Fala a verdade, você tá querendo chegar até as 9. Não, pior que não. Eu Mas é que assim, a vi. gente estudou na mesma escola, só que ele tá esquecendo de um detalhe. 1 minuto, vamos lá. Ela deixava, basicamente a Sra. Gislaine, ela pegava a colinha que todo mundo fez, né, de 5 linhas mais ou menos, e ficava com ela. Aí quem terminava tudo ali antes daquele tempo que ela deu, aquela meia hora, ficava com a mão assim. Se pegava, ganhava um ponto extra, ela devolvia a cola. Agora quem não conseguiu dentro daquele cronômetro que ela deu, se tinha dúvida, ela entregava a cola. Só que esse momento que o aluno pegava a cola para fazer, ele já perdia o ponto. Porque ele não Interessante. fez sem a consulta. Entendi, legal. Eu tinha pensado nisso aí e achei que legal, que inovador. Já estragou minha moral. Quer a moral melhor ainda? Quando a gente não prestava atenção na aula dela, ela começava. Quem quer ver meu sutiã? Aí era maravilhoso. Eu comprei uma lingerie nova. Saudade da professora Gislaine. Eu não vou fazer isso. Essa é a desculpa. Acho que ninguém quer ver tua cueca.
Tá, seguinte, tá, pessoal? Atividade 1, tá? Essa aqui eu vou fazer com vocês rapidinho porque é revisão. A gente pede o circuito lógico que represente uma porta de um elevador, né? Onde M indica movimento, M0 é o elevador parado e M1 é o elevador andando, tá? E a gente tem dois sensores, o F1 e o F2. O F1 é andar 1 e o F2 é o andar 2. Então, quando o elevador está parado no andar 1, o F1 vai estar acionado. Quando o elevador está parado no andar 2, o F2 está acionado. Simples, né? É tipo o contador 1 e 2 de novo? Ou Um realmente? pouquinho, porque são dois andares, né? Então é muito difícil dizer que não é um contador. E nossa saída vai ser 1 quando a porta do elevador está aberta. Então o que a gente tem aqui analisando? A gente tem o M, que quer dizer que o elevador está se movendo sim ou não, bem grande o M, né? Aí a gente tem o F1 e o F2 que são os andares, tá bom? Isso aqui são o quê? O que é isso aqui? O que é isso? Diz. Um quadro? São o quê? Um quadro? O que está desenhando no quadro? O que é isso? Linhas? São as entradas. Pode ser? Uma tabela verdade que está construindo. Vai ser uma tabela verdade. Isso aqui são as entradas, F1 e F2, aqui não é FZ, é F2, tá? E no final a gente tem uma saída, que é se a porta está aberta ou fechada. Nunca entre no elevador em caso de incêndios. E verifique se o mesmo está aqui. Tá. Ok. Como é que a gente faz uma tabela verdade? Primeira linha, 0, 0, 0, né? 3 entradas. Se a gente tem 3 entradas, é 2 na 3, sei lá. Zero. 1, 2, 4, somando dá 7, 8 linhas, com 0, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 7, 8. Deve ser isso. Depois a gente duplica, né? 0, 0. Vai ficar muito ruim, né? E aqui, quadruplica, existe isso? Não sei. 0, 0, 1, 1. Depois a gente faz da 7. Tá? Se tivesse mais uma outra variável, a gente ia colocar 8 zeros, 8 uns. Tá? Então o padrão é simples, lembre-se disso. Se a gente converter isso aqui em binário para número, 0, 1, 2, 3, fácil, né? Eu vou decorar mais a sequência porque essas letras. Que bom. Tá com sono aí? Quer um café? Espera até as 9. Tá. Ok. Que a gente pode pensar no elevador? Se o elevador está se movendo, a porta pode estar aberta? Não. Não deveria, né? Então, 0. O lado bom é que eu desenhei torto, né? Então 0 já é o descarto. Tá, e por que os zeros estão ali nos últimos? Não deveria estar ali nos primeiros? Movendo aqui. Quer saber por que tu começou pelo Ali é o movendo, só que eu estou me referindo à saída. Sim. Por que está ali nos últimos? Porque é quando o elevador está movendo. Nesse caso aqui o elevador está se movendo. É desenvolvendo agora, só. Aham, top, né? Aquele último ali, então, ele falou assim, opa, vou desviar. Exato. Tá. O elevador se movendo, a porta está fechada. Eu defini que porta fechada é 0. Ok? Alguma dúvida? O 1 é só quando ele está se movendo, então. O 1 é a minha entrada. O elevador está se movendo. Eu estou vendo que ele está se movendo. É um sensor. É uma entrada. A saída é abre a porta ou não. Tá? Se eu estou vendo que o elevador está se movendo, eu não posso abrir a porta. Tudo bem, mas ali que nem tipo, por exemplo, tá? Se ele está no primeiro andar ou no segundo andar, Tá? então se ele está se movendo e não está nem no primeiro e nem no segundo, seria o que? O meio termo? Com a porta fechada? Esquece a porta, se ele não está nem no Não, primeiro. não. Mas é a porta. O importante é a porta. O importante é A porta fechada. Se ele está se movendo, está fechado. M movimento, F1, F2 Os são os andares, andares. sim. E S é o a estado. saída. É o estado em que está o elevador. Ok? Enquanto o M lá embaixo é um movimento, o estado do elevador vai ser 0, porque como o M é 1 e ele está se movendo, o certo seria ser 0 porque ele está com a porta fechada, que é o estado dele. Estado, Tá, mas porta não é essa a fechada. minha dúvida.
forma eliminativa, para dizer assim. Não entendi a tua explicação. De uma forma mais. Como? Não entendi a tua explicação. Tá. Vamos pensar o seguinte, tá? Elevador se movendo, a porta está fechada, tá? Regra, ok? Agora sim, existe alguma forma que o elevador não esteja no andar 1 nem no andar 2? Existe um meio termo. Imagina que um sensor aqui embaixo e outro sensor aqui. Tem como o elevador estar com nenhum dos dois acionados? Sim, seria isso. Em teoria ele vai ter iniciado aqui em cima ou aqui embaixo. Sempre teria um acionado. Então, nesse caso aqui, sem nenhum sensor acionado, não existe. Com ele parado em nenhum lugar. E caso... Tu literalmente disse que eu olhei a foto na prática. Tá. Eu não sei se foi isso que tu comentou agora, olhando aqui. Foi no meio termo, né? Os dois são. Tá. Eu acho que, não sei se foi isso que tu questionou, mas olhando bem agora de lado, assim, Meio de lado, mas é diferente. olhando bem de lado, assim, eu desenho as linhas tortas. Tá? Aqui é 1, 0. Tá? 4 em cima, 4 embaixo. Bota ele na cara assim, uma força. Tá. Aqui são 4 saídas, elevador de movimento, portas fechadas. O elevador também não tem como estar no primeiro e no segundo andar ao mesmo tempo. Ele sempre vai estar ou no primeiro ou no segundo. Então, nesse caso aqui, também não existe. O que existe é ele parado no segundo andar aqui e ele parado no primeiro andar. Aí. Caralho, bicho. Obrigada, era isso que eu tava Tá certo. Não, aqui em cima, ó. Sim, mas é a mesma linha. Mas é a mesma linha? É um zero ali, senhor. Meu Deus, senhor, tu precisa de uma régua. Aí? Misericórdia! Agora tu conseguiu. Apaga e complicar faz tudo. de novo, senhor. Não, agora complicou tudo. Tá, Apaga e faz de novo. Isso aí não tá decente nenhum. tá. Tu não quer usar o apagador de régua? De o quê? De régua, o apagador de régua. Não. Eu Ele apaga. confio, tá? Existe. Ele apaga. Seria um apagador de caneta. Eu não vou desenhar o movimento aqui. Não, senhor, que nem tipo assim, o apagador Sim, eu pra- entendi. Eu entendi. Mas eu vou me esforçar. Esforçar. Existe esforçar? Deve ser Não, alguma não coisa. existe. Assassinou o português. Esforçar. É bom esforçar. Ofende, mas não assassina o português. É menino. Boa, boa. Isso? Melhorou. Isso, deixa mais espaçado. Isso aí, A boa mesma ideia. linha de preferência. Tá. A mesma Misericórdia. linha de preferência, senhor. Tá certo. Dá pra enxergar bem de boas. Meu Deus. Se Gente, o zero tá- tá no meio dos dois. Ai, gente, pelo amor de Deus. O senhor usa apagador de régua. Tá ótimo. Perfeito. Aí, deu pra visualizar. Perfeito. É isso aí. Ele admirando assim. Perfeito, José. Tá. Tá, Seguinte. Não tem como o elevador estar no limbo em lugar nenhum e não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Obrigada, era isso que eu tava dizendo, se ele tava no meio termo. Tá? Então não tem como ele estar nos dois. Ele tem que estar parado no primeiro andar ou no segundo. Aí a porta está aberta. Ok? Aí para não desenhar outro quadro eu vou passar o slide aqui. Tá? As duas portas, no caso, se fosse na prática, seria o meio termo. Poderia ser uma... Porque ele estaria nos dois lugares ao mesmo tempo, só que não inteiro. É. Vamos dizer que não seria uma situação válida para ele abrir uma porta, né? Assim. Né? Então vamos pensar nisso. Para eu não desenhar e eu não ser criticado mais que isso. Tá? Crítica construtiva. Cara, eu vou começar a deixar desenhado ali bem no cantinho, assim, uma tabela, verdade. Vamos escrever um recado assim, por favor, não apaga. Escreve com aquelas caretas marca-texto que não apaga. Daí a gente pode apagar os números, fica bom, eu acho. Tá? Agora a gente pode fazer o seguinte. Tá?
A gente fez vou tentar fazer igual ao que tem aqui no slide, tá? A gente fez o F2 em cima, o F1 e o M na lateral, tá? Isso aqui é escolha pessoal, tá? A gente pode mudar como a gente quer. Eu vou fazer igual o slide para não ficar confuso. Mais ainda. Tá? Então aqui, se eu quiser colocar o F2 na vertical, eu vou ter o F2 negado e o F2 normal. E sobrou um pouco de tabela, azar. O M, eu vou ter ele 0, o F1 0, tá? Vou desenhar 0 aqui e 1 aqui, tá? Vocês lembram disso? F2 negado é 0, tá? Sim. E F2 positivo é 1. M 0, F1 0. O próximo número eu altero somente um dos dois, 0 e 1. Depois eu altero de novo somente um deles, 1. E depois um deles só de novo. O que falta é esse. Tá? Tá? Ficou bonito, né? Ficou show de bola. Top. Legal, né? Tá. Aquela terceira linha ali parece Santa Cruz. Perfeito, isso aí mesmo. É uma coisa mais. É que eu gosto de um desenho mais rústico, sabe? É desculpa de quem não sabe. Tá, eu gostei dessa teoria, tá? Agora a gente precisa localizar os Fs, os valores uns, tá? O primeiro a gente tem quando F2 é 1 e o resto é 0, né? F2, 1, aqui. Restante 0. M 0, F1 0. O outro valor nós temos quando F1 é 1 e o restante é 0. M 0, F2 0, aqui. Como uma coisa bem orgânica, né? Eu usaria pra decorar minha casa. É a tabela? Essa tua arte orgânica, Legal. abstrata, achei muito Botar conceitual. o 0 ali. É tudo bem. Tá ignorando botar o 0 do lado esquerdo do 1 aqui. É pra nós não se confundir. Qual? Dentro do quadrado, Aqui dentro? em cima. Mas é que não tem zero ali. Não é 0, né? Aqui é 0, 0, ó. Sim, mas aqui ao invés de Colocar botar isso. Tá, ok. Eu fiz primeiro os uns, Ah, tá. tá? A gente tem 2x, né? Que é quando o elevador está parado, N0. E a gente tem o sistema 0, 0. E Tá, ô senhor, antes, deixa eu só te perguntar, por Sim, que lá deixa. o 1 tá fazendo dupla com o X naquele mapa de Carnola? ok, tá? O que acontece? O restante aqui vai ser 0, tá? Por alguma definição, Não, tem mais um X. MF1 ali, ó. faz todo sentido. É 0 e ali embaixo, ó, faz X. Eu falei uma coisa e falei escrito outra. X. X. Tá. Isso. Ok, o x ou 0, o que acontece? O x é um estado inalcançável, então ele nunca deveria acontecer. Tipo, a porta está aberta entre o andar 1 e 2, tá? Como ele é inalcançável, a gente pode ignorar esse valor. Quando a gente ignora, ele não é obrigatório para o min termo, mas ele pode ser utilizado como coringa. Fica mal coringa, né? Então eu poderia fazer uma dupla aqui e uma dupla aqui, tá? Coringa com coringa não vai. Coringa com coringa não vai. Eu acho que Joker 2. Eu acho que dois palhaços assim, Coringa e Alerquino, não ia dar certo. Tá. Ia começar a cantar Best Romance ali no meio. Eu não sei como é que é essa história. Mas tudo bem. Aí a gente faz a análise, né? Aqui o M é sempre 0, o F1 é sempre 1. O F2 mudou. Então, seria M negado e F1. Ou, aqui, o F2 é sempre 1, o M é sempre 0 e o F1 pode mudar, né? Então seria M negado e F2
a gente pode colocar o M e negar em evidência e terminamos nossa atividade. Bem legal, tá? Tirando meus riscos tortos, mas vocês podem ver aqui certinho com quadradinhos, tá? E aqui a gente tem um sistema, né, a porta lógica. A gente tem 31 minutos, quer dizer, 29, tá? Tentei passar aqui um pouco voando, por isso que fiz as minhas linhas tortas, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês que já podem ser pensadas para a prova, tá? Qual que é a diferença entre o meio somador e o somador completo? Aula penúltima. O meio somador vai somar metade, o somador completo vai somar tudo. E o que é somar metade? É o todo dividido por dois. Não. Não vai ser média. O que é somar metade? Que é um half-adder e um full-adder. O que tem num que não tem no outro para que um seja considerado somente metade? Vocês lembram que a gente fez aqui no quadro, somando e jogando os números para o lado? Zeros e uns. De inverter foi a negação. Tá? O full-adder e o half-adder. Não é dos meio termos. Não, é depois disso. Qual a diferença de um somador completo e meio somador? Tempo. Não? Ai, eu não me lembro de ter visto o AFA. Tá. Vou só CLL. Depois eu coloco respondido aqui alguma coisa ou não. Acho que não, né? Não tem graça. Vocês lembram quando a gente faz uma soma em decimal? Eu não vou fazer uma soma em decimal. Em binário. E tem algum valor assim. A gente faz 1 mais 1 é 10. Né? Põe o 0 aqui embaixo e joga 1 para cima. 1 mais 1, 10. E aí 1 mais 0, 1. Né? Que um número tem que fechar com o outro. Quando convertido para. Pode ser, né? Porque 1 mais 2, 3, 1. 3 mais 1, 4. 0, 2, 4. Né? Conversão é essa. O que é o meio somador? O meio somador é o cara que entra 1 e 1 e sai 10. Ok? Só que ele não tem esse cara aqui como entrada. Tá? Então ele tem dois sinais de entrada. Tem a saída normal e aqui tem o carry out. Tá? Só que ele não tem um carry in. Eu não lembro de tu ter dito isso aí. Foi a, não sei, você faltou muitas aulas? Não falei nenhum. Tá, ok. Mas tem um slide lá. Tá? O somador completo é esse mesmo cara, com a entrada A e B. Tá? Com saída normal e carry out. A diferença dele é que ele tem um carry in também, que é esse cara aqui do circuito anterior. A gente viu assim. Só que não se aprofundou muito nisso. Tá. Mas o que por cima pode ser. Mas o que é importante é que o meio somador ele não recebe o carry out do circuito anterior. Tá? Beleza? Ok. Fechou? Tem algumas conversões aqui bem legais para vocês fazerem. Vamos fazer uma aqui. Número decimal para binário. 46 em binário é quanto? Vai ter que usar listinhos. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. olhou. 45 é esse. Inverte o 1 e 0. Tá, como é que é? Quanto que é 46? Chute. 0, 0, 1. Tu tá lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda pra direita. Tá, fala aí. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Isso? Eu acho. Eu acho que tu botou um. Esqueceu um 0 e botou um a mais nisso. Porque o teu último tem que ser 1. Não, esse aqui é 45. Então, Mas se eu trocar o 2 com o Tá, vamos lá. 6. Não, ele passou aí. Senhor, tu tá escrevendo errado, 45, né? Ali é 46. 45 ou 46? Tá. Porque no quadro tá 45 e ele escreveu 46. É exatamente isso que eu falei, 45.
Ah, então vamos lá. Então, o que tá certo? O meu é 45. Ali perdeu alguma coisa. Entendi. É Tá. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tu troca os últimos dois. Isso é um 0, mais um. Isso aí. Assim? Isso aí. Tá. Por quê? 1, 2 não conta, 4, 5, 8. 13, mais 32. Já me perdi agora. 1, 2 não conta, 4. Vou colocar 0 aqui. 128, 4, 64, 8, 0. 32, 45. 13, 16. 45. É isso, perfeito. Tá? Cara, 13, ó, 8 mais 4, 12, mais 1, 13, mais 32. Eu não sei se é 32 mais 8 128, 64, 32, 16. Não, eu posso usar o invente. 4, 2, 0. Deu certo. Tá bom. Tá bom. cara assistindo. Eu vou pedir para vocês fazerem um valor decimal para hexadecimal. Vamos pegar aqui o decimal 255. Tá, vamos adivinhar. Como é que eu faria essa conversão aqui? Para transformar o número de decimal para hexadecimal ou vice-versa ou qualquer outra base, Eu quero mais. a gente sempre precisa levar para binário primeiro, tá? Então, binário de 255 é 128. tudo 1, tá? Eu não estou afim de contar aqui no quadro, mas é tudo 1, tá? O hexadecimal disso aqui, a gente faz parzinhos, né? Porque o hexadecimal são 4 bits só, então a gente divide o número com 8 bits em 2 de 4, tá? Pode contar pra mim também essas contas. Não, só. Vai ser bem parecido com essa lista. 1, 2, 4, 8. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. F. Daí vocês pegam a tabelinha lá, vai estar lá. 15 é igual ao F. E aqui é a mesma coisa. Então a gente pode pegar na tabelinha e saber o que representa cada hexadecimal? Podem fazer a qual? Tá? Mas tu vai tirar a cola da gente? Não, vamos acabar. Isso era bom, assim. Tá? E se eu pedir o contrário, vocês vão saber fazer? O contrário acho até mais fácil, né? O número DC para decimal, tá? Quanto? DC é muito difícil. Pra mim aqui, tá? Pra vocês na prova vai ser fácil. No meu pensamento. 22. Não, 23. 23 em hexadecimal. Geralmente números hexadecimais começam com 0x, tá? Notação padrão, tá? 0x, 23. 23 a gente divide no meio. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. E agora convertam isso num decimal. Eu vou fazer aqui? Não. Mas é isso aí. Converto isso aí num número só. Peraí, não entendi, senhor. Isso daí tu tá convertendo, tu botou um hexadecimal ali, hexadecimal, o OX23 é um Isso. hexa. Ah, Exato. tá, entendi. Aí tu Aí eu passou pra cortei no binário. meio. Tá, tu passou pra binário e depois de binário tu vai passar pro decimal. Isso aí. Ah, tá. É que eu tava Sempre bugada. tem esse caminho, tá? Não, sim, é que eu tava bugada ali se aquele 23 era pra ser um hexa ou se era um decimal e tu só botou o X do lado pra explicar. Tá, não. Hexa, decimal, octal, sei lá. Ah, isso aí eu lembro Octal. daquela tabela. Sempre passa pelo binário. Sempre vem de um pro outro. Passa no meio do binário. Perfeito. Tá? Lei de Moore. O que é a lei de Moore? Uma rainha. Perfeito. Que reinou entre o Império Vitorino e o Vitoriano. Olha, não sei se não pegou um pouquinho ali do Elizabetano também. Pode ser, pode ser. Tá. O que é a lei de Moore? O que é a lei de Moore, cara? O que é a lei de Moore? Não? Ah, não é sobre a limitação do Sim. binário. Não. Porque é diferente do sistema. Eu vou explicar ali. Não. O que é a lei de Moore? É uma lei inventada. Sistemas de computação. Não. Quando não tinha nada. Tá escrito ali o troço. Não.
que é a lei de Moore? Vocês conseguem? Não deixa eu inventar, não tinha nada pra fazer. Evolução Pode dos ser. processadores. Sim. Entre 4 bits e 8 bits. Não. O Moore foi um engenheiro da Intel que previu que a cada 1 ano e meio os processadores teriam o dobro de transistores pelo mesmo preço. Tá. Ok? Tá. Aqui construiu um circuito lógico a partir da função A e B ou não C. De boas, né? Qual que é a importância do clock no sistema digital? E como a frequência afeta o desempenho de um processador? Como? Por que vocês querem ter um processador cada vez com mais clock para jogar? Porque os impulsos eletromagnéticos que o clock emite afeta diretamente no desempenho do processador em questão. Eletromagnéticos? Porque Porque então isso está transformando energia elétrica em magnética, tu está perdendo. Porque o processador ele funciona com impulsos magnéticos, então teoricamente. Por quê? Porque Deus quis assim. Será? Por que impulsos magnéticos? Pô, meu processador é da AMD, não é de Deus. Cara, velho. Por que que eu acho que é do diabo. Através dos transistores que funcionam através da magnetização. Não. Cara, eles funcionam sim, senhor. É eletromagnetismo. Não é o HD? Não. SSD? Não, o SSD é sim, através de Não, eletromagnetismo. Mas eu estou me referindo ao processador. Não. Porque isso tem afeto diretamente nos núcleos. Não. Claro que tem, senhor. Tá. A frequência que cada processo. Os dias consegue fazer Sim, só que isso é através de impulsos eletromagnéticos. Não. Só a frequência. É só pulso elétrico, tá? Porque se tivesse magnetismo no meio, tu ia ter uma perda de energia muito grande. É tudo questão elétrica. Não chega a entrar magnetismo nesse ponto. Ah, então eu acertei mais do que os outros. Deve ser a parte elétrica. Você falou não, mas é pulso. Eu fui até o ponto. Eu respondi o que ele estava perguntando. Não, ele perguntou o tipo também. Eu fui mais descritiva. Tá. Mas por que o clock é importante? O que o clock faz no mundo binário que não seria possível existir nada do que a gente conhece se ele não existisse? Ele altera a frequência. Ele altera a frequência ou ele mantém a frequência? Ele mantém a frequência que está sendo utilizada frequentemente. Frequência está certo. Sim. Tá. Porque se o clock não for impulsionado, a frequência ela não fica estabilizada. A frequência é pulsos por segundo, né? O que o clock faz? O clock sincroniza todos os núcleos, todas as partes operacionais de um processador, né? Tipo assim, o clock fala assim, vem aqui, rapaziada, vamos bater o clock pra trabalhar. O clock sincroniza todas as operações, tá? O importante do clock é que ele sincroniza. Que mais ou menos isso. Então, quanto maior for teu clock, mais rápido o teu processador tem que trabalhar para conseguir terminar as tarefas a tempo. Imagina que o clock é o teu chefe dizendo passa isso adiante, sei lá, se fosse uma fábrica de produção tipo um Fordismo, né? Passa essa roda adiante, passa, né? É alguém que põe pressão para tu para trabalhar. E quanto mais rápido ele é, mais gera calor, mais gera tudo. Foi o que eu falei, tá ligado diretamente com o desempenho. Mas não o ultramagnetismo, tá? Mas o resto sim, tem a ver com desempenho, tá? Quais são os momentos importantes na evolução tecnológica? Oi? Quais são os momentos mais importantes da evolução tecnológica? 3 exemplos, 3 momentos. O início, o meio e o atual, né? Pode ser? Exato. Exato. Pode ser. Mas O início demarca como tudo começou, o meio demarca a evolução e o atual é a atual tecnologia. tá, então a gente pode ter a invenção do transistor de afins e a nano e a micro
Microchips, tá bom. Também dá para destacar a otimização das peças de hardware que ficaram mais compactas. Sim, essa seria uma evolução, a última evolução que a gente teve. Que tudo ficou menor, mais rápido, com menos consumo, porque antigamente um computador que fazia menos que uma calculadora hoje em dia ocupava uma sala toda e queimava toda hora e dissipava mais energia do que uma... E acho que, sei lá. não sei se também a mudança na forma do desenvolvimento do sistema operacional se aplica. Tem implementação de inteligência artificial também, né? A mudança do sistema operacional eu diria que não... Eu estou perguntando porque, tipo, sistemas operacionais antigamente não tinham interface gráfica, né? O que eu te diria, talvez, é que é o contrário. Que o sistema operacional ele acaba evoluindo conforme o sistema consegue dar vazão a ele, né? Porque tu coloca no Windows 10 no computador simples, Windows 11, 12, 13, qual que for, vai ficar muito lento, né? Olha só, tem computador que roda Windows 10 e não roda Windows 7. Como é que você tá dando Não faz sentido. Vai ver muito isso aí, gente. Tá. Mas então, a demanda de software é sempre maior que o hardware oferece geralmente, né? Porque o software é limitado unicamente pelo hardware, né? Então, talvez a evolução de sistemas operacionais e outros sistemas, outras linguagens, faz com que o pessoal do hardware corra mais e mais. E Tá, mais. então na evolução de computadores ali tu pode sim colocar meio que uma interface mais intuitiva. Porque se tu for comparar. Se tu for pensar na evolução física de hardware, não teria muito a ver, né? Evolução física de hardware. Ah tá, não, tá do hardware sim. É que eu tava pensando comparando um monitor com um NA. Se tu estiver comparando a evolução da computação, sim, aí com certeza é um marco importante. É, mas ali o que está escrito ali? Evolução da computação. Ok. Então, Tá bom? se classificaria. Sim. Desenvolvimento da tecnologia moderna. O senhor vai ter que cuidar até de como é que ele escreve as coisas na prova. Mas assim, ó. Ui, quebra! Tem câmera aqui, tá, gente? Mas não. Explique o funcionamento de portas lógicas AND, OR, SHOR, NAND, XNAND e afins. Eu acho que essa parte aqui a gente fez um monte já, né? Tá legal, né? Ou exclusivo. Isso aí. Acho que a que mais chama atenção é o SHOR, né? Que é o exclusivo, 0, 0, 0, 1, 0 também. O resto é um ou, né? Legal. Por que que a SHOR é legal? E o NAND é o NAND negado. E o que é legal na SHOR é que ela pode ser usada para identificar paridade, né? Isso é uma parte legal. Concorda comigo? Que é bem legal, né? Muito legal. Se fosse Facebook, eu curtia. Tá? Eu ia dar uma força. Tá, pessoal. Eu não entrei em detalhes aqui, mas quais seria alguma questão aqui que não ficou muito clara para vocês? Ah, sim, o que tu quis dizer naquela linha que tu colocou como evolução da computação, mas conforme eu fui dando exemplos, tu disse que não era bem aquilo. O que tu quis dizer naquela linha? Bem, o que tu comentou de interface gráfica não seria uma evolução do hardware de processamento, Tá, né? então ali tu Mas se tu colocar evolução da computação para o usuário final, com certeza a interface gráfica foi mais importante do que do chip para o microchip. Tá, então ali tu não queria dizer na evolução da computação, tu queria dizer na evolução do hardware. Falar para ti Que nem só que o que é importante. Se tu conseguir segmentar essa evolução, tá perfeito. Tá. Justificando bem tua resposta, tá legal, tá? É que computação e hardware, acho que hardware seria algo mais específico e computação envolveria algo mais abrangente. Exatamente. Computação é mais um conceito do que uma coisa palpável, né? Mas é que nem
acho que depende talvez muito da forma que tu coloca. Sim. Porque ali tu, botando como computação, eu já pensei em sistema operacional, eu já pensei Sim, em não tá caixa, errado. pensei em mil coisas. Agora, se tu fosse botar como peças de hardware, levaria, claro, do chip para o microchip, do HD para um SSD, Sim, justo. leituras de Justo. discos, etc. e tal. Mas se for olhar no contexto geral, Exato, do robô de 0% computação, Pentium vem. tu acaba tendo uma evolução. Todos, Porque vamos lá, vamos pensar. Tu entendeu o que eu quis dizer de hardware e ficou na dúvida e falou isso é sistema operacional. Ok. Pensando em computação como um todo, sistema operacional. Do infinito passado até 1950, 40, o que era a computação? Era uma máquina de tear, era uma coisa, um abaco, era uma coisa Com muito certeza foi rudimentar. ali depois da Revolução Industrial, Ok? provavelmente. Então, antes disso, era uma coisa muito, muito arcaica. Depois da Segunda Guerra Mundial também, né, que teve o filme que vai sair na Netflix agora, o A Arte da Imitação, o jogo de imitação, eu recebi um e-mail, achei uma pena, mas eu não vou ler de novo. Se tu levar em consideração que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, era ali mais ou menos em meados, quando o ENIAC começou a se aprimorar, porque ele era usado Exatamente. como uma calculadora. Sim, e só é o filme, que é bem legal. Envolve, tipo, computação envolve questão de algoritmos, desenvolvimento de hardware e software. Ou É seja, todo abrangente. mundo, né? Sim, mas se pegar, era máquina de tear e afins. Segunda Guerra Mundial até mais ou menos 70, 80. Eram os computadores que eram os armários que faziam quase nada. Ok. Inventaram o microchip. Windows 1.0, sei lá qual foi, 95, o Windows XP, que foi a maior coisa do mundo, Apple e afins. Tu consegue segmentar que a Apple, a Microsoft nasceram depois do microchip, né? Foi quando a Intel também ficou poderosa e afins. Que se tu levar em consideração que em meados dos anos 80, os únicos locais que tinham realmente computadores de mesa eram o exército e algumas instituições universitárias de maior poder aquisitivo. Sim. Era voltado somente para isso, porque não era uma coisa aberta ao público. Aqui era muito caro, né? Não tinha porquê uma pessoa ter. E depois também bancos e afins. Mas tu percebe que tu tem uma coisa dos dinossauros, que eles não tinham computador. Não sei se alguém já explicou isso para vocês. Até porque se já soubessem pequenos. Só é por isso que eles usavam smartphones. Tá. Vamos chutar. Até mais ou menos 40. Foi alguma coisa mais arcaica. De 40 a 60, 80, 70 mais ou menos. Foi uma coisa intermediária. Né? E de 80 para cá foi. Cara, tinha um professor que falava lá do Borogodó. Eu achava muito estranho aquilo. Né? Mas depois dos anos 80 que nasceu o Apple, o Windows, Spotify, que a gente teve uma evolução muito mais ascendente da computação. E tudo entrou a lei de Moore, que falou que ia duplicar tudo a cada 1 ano e meio. Hoje eu lanço uma coisa nova a cada ano. Nem precisa ser cada ano. Quando não é Apple, né? Colocou um botão A a Apple mais. tá faltando criatividade. Bota um botão a mais e diz que lançou o iPhone 17. Não tem botão. Tu já viu os modelos que Mentira. os iPhones. Muda a cor. Os iPhones Pro Plus, pega o 12 Pro Plus, 13, 14, 15, 16 Pro Plus, é tudo igual. Muda a cor e bota mais na memória. Não muda a iPhone cor. 19. Não muda. Normalmente não adiciona nada, ele tira. Tipo assim, o normal. Um tirou o fone, o outro tirou o carregador, gente. Tirou uma câmera. Tá. Mas de certa forma, mesmo tu pensando na computação, no hardware, tu tem mais ou menos 3 momentos assim que são chaves, tá? Lei de Moore, legal. Circuitos, a gente faz um monte. E eu não sei se tu viu, Sir, um dos Sputniks da NASA tá para perfurar o solo de uma das luas de Júpiter, porque cientificamente em uma das luas de Júpiter existe água abaixo do solo, o que possibilita a forma de vida.
Será? Por quê? Porque eles vão falar a Lua? Não, porque estão há mais de 20 anos-luz do planeta Terra. Como é que tu vai enviar uma tecnologia tão avançada a ponto de explorar um planeta que está lá nos confins do mundo e vai Do ver mundo, aqui do universo. Mas da Via. da Via Láctea? Nem isso, né? Acho que é logo ali também. Não, não, tá perto da Via Láctea. Que tá lá nos confins e tu vai ver aqui num computador e não. A parte mais crítica realmente é a comunicação, imagino. Tá? Falando nisso, acho que tem um outro ponto que é interessante que não vai entrar. Não vai entrar. Tá? Ok? Na guerra, computador e afins, o que a gente tem hoje que pode realmente quebrar a computação toda? O usuário. Não, isso já acontece. O que é novo? O que é novo agora é que tem pessoas que têm, não sei se é medo, mas algumas pessoas não sabem qual que é o Inteligência risco. artificial. Vai ajudar a inteligência artificial. Mas qual que é o hardware que vai ajudar a inteligência artificial a ser mais inteligente e talvez seja uma catástrofe mundial que nem uma senha mais será segura? Dados. Não. Microchips. Não. Rastreadores. Tá chutando, né? Não. Primeira letra. Como é que é a pergunta? O que está começando a acontecer que se realmente for efetivado, talvez mude todos os conceitos que a gente tem na computação. Robôs humanoides. Tá. Verdade. Vamos lá. Quântica vai acertar. Que Não, a gente, computação quântica já existe. tá? Mas o que a gente conhece hoje em dia? Binário, né? 0 e 1. O dia que a computação quântica for alguma coisa realmente usual, praticável, inteligência artificial vai ser muito mais inteligente e tuas senhas que diz lá que demoram 1000 anos para quebrar, talvez sejam quebradas em segundos. Claro que isso não abrange só a computação. Tipo? É a questão do quântico em si. Não é só a computação quântica, mas a ciência em si. Tá. Ele está dizendo que isso é uma coisa que não vai afetar somente a computação, vai afetar outras coisas que estão envolvidas. É que assim, o quântico existe, a questão é que a gente não entende, né? Esse é o pessoal. Não, eu entendo muito bem, senhor. Eu olhei o Homem-Formiga. Mas eu digo que a ciência se tu consegue compreender a questão de computação quântica, o que te impede de entender a ciência quântica? Só que tu tem que entender que a ciência... Então entende que Tu vai um ter está do ferramenta. lado do outro e por mais que seja um abismo entre eles, mais diferente um do outro, ao mesmo tempo está perto. Mas para conseguir desenvolver um circuito, teve uma outra explicação. Não tem tecnologia suficiente para entender a tecnologia quântica. Eu tive um professor de física. Sim, E mas não ele esquece pode- que tem a física quântica ali no meio. Nossos números binários são algo muito complexo para poder não é tão complexo para poder entender e compreender a ciência quântica. Sim, só que o que ele está querendo falar é que uma coisa está ligada na Simples outra. para algo muito Querendo ou não. complexo. estou dizendo em questão de lógica, de inteligência, para te compreender algo. Em questão muito de mais aprofundamento. difícil, exato. Se tu te aprofundar ao ponto de entender computação quântica avançada, então tu tá um passo mais perto de tu entender física quântica. Eu te diria até ao contrário. Eu acho que é o contrário. O que um professor comentou que me fez sentido. Existem os físicos teóricos, que são os caras que é o tipo Sheldon e afins, que não Sheldon de verdade, mas o Sheldon que ele... Deve ter bem firme. Isso aí, tá? Bem, Que tem... estudam teorias que talvez não façam sentido nenhum. Daqui a 10, 15, 20 anos, talvez, algum químico entenda o que ele estudou e como consiga replicar, e 40, 50 anos depois, isso aqui vira produto. Quando a gente está falando de computador ou computação quântica, é um produto
Então, para um computador quântico nascer, tem que ter passado por estudos físicos, químicos, que é ciência, né? Tá, e aí deixa eu te Então- dizer, Sr. como é que fica quando uma pessoa que é leiga no assunto e em algumas questões sabe mais do que um cara inteligente desse aí? Tipo? Tipo, poxa, o Sheldon ficou um montão de tempo tentando desvendar a teoria das cordas, a Penny foi lá em 5 minutos. Tá. Não sei. Realmente uma Não- comédia, né? Eu não tô ligado nesse episódio também. É raro, Mas mas tem duas questões, né? Uma que às vezes a pessoa tá tão mergulhada numa coisa que não consegue olhar pro lado e alguém chega pra ti e diz, cara, tu. Tipo assim, eu tenho que plantar meu café e colher meu café e secar meu café para ter café, o cara diz, vai no mercado, né? Às vezes tu fica tão bitolado em alguma coisa que tu não consegue perceber uma solução mais simples, né? É isso. 9 horas, quando vocês quiserem. Já é 9h02, 9h02. Tá? Estudem isso aqui. Por favor, estudem isso. Realmente, tentaremos. Com